Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com os conhecimentos do R, né? Dando continuidade então à nossa parte que ficou um pouquinho mais extensa sobre grafos, né? Então, como eu disse para vocês na última aula, tá? Então essa aula aqui vai ser um pouquinho mais teórica, só para a gente ver algumas características e alguns parâmetros da função, né? Ou da biblioteca iGraph, tá? Do R. Então vamos ver um pouquinho desses parâmetros então. Então, o título dessa apresentação aqui, plotando redes com iGraph. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver primeiro um pequeno trechinho aqui sobre plotagem, né? E depois alguns parâmetros que são bem importantes, tá? Então, plotagem. As plotagens de redes possuem um amplo conjunto de parâmetros que você pode definir. Isso inclui opções de nó, começando com vertex ponto, tá? Então a gente sempre, quando quiser mexer com os parâmetros do nó, então a gente vai chamar vertex ponto alguma função, tá? E as opções de borda começando com edge, que seria as arestas, tá? Também edge ponto e aí a gente chama alguma função. Uma lista de opções selecionadas está incluída abaixo, tá? Mas você também pode conferir igraph.plotting, tá? Então pode dar um help aí e pesquisar para mais informações, tranquilo? Então o que a gente vai ver abaixo aqui são alguns parâmetros, tá? Então os parâmetros aqui para o nó, tá? Então os nós, na verdade, né? Então a gente tem vertex color para a cor, né? Vertex frame color, que é a cor da borda do nó, vertex shape, tá? Um para nenhum, círculo, quadrado e a gente pode definir algumas formas, tá? Então, o vertex size, que é o tamanho do nó, o padrão, né, o default é 15, vertex size 2, o segundo tamanho do nó, por exemplo, se a gente tem um retângulo, né? Então a gente tem duas medidas, tá? Então a gente tem a base e a altura, por exemplo, tá? Então a gente utiliza vertex size e vertex size 2, tá? Vertex label, tá? Que é o rótulo, né? Então é o vetor de caracteres usado para rotular o nó, tá? Então é o nome que vai no nó que aparece. Vertex label family, tá? É a família de fontes do rótulo, né? Então a gente tem algumas fontes que a gente pode utilizar, tá? Então aqui tem dois exemplos, tá? A gente tem também vertex label font, que um para simples, 2 negrito, 3 itálico, 4 negrito itálico e 5 para símbolos. A gente tem também vertex label sex, tá? CEX, tá? Que é o tamanho da fonte. O fator de multiplicação depende do dispositivo, tá? Então depende o dispositivo que você estiver utilizando no momento, tá? O device que você estiver utilizando. A gente tem também vertex label.dist, tá? Que é a distância entre o rótulo e o vértice, tá? Vertex label.degree, tá? Que é a posição do rótulo em relação ao vértice, onde 0 é direita, π é esquerda, π sobre 2 está abaixo e menos π sobre 2 está acima, tá? Então esses valores são alguns que a gente pode definir aqui para os nós, tá? A gente vai trabalhar com alguns, mas a gente está passando por essa teoria aqui para você conhecer um pouquinho desses parâmetros, tá bem? A gente tem também os parâmetros para a aresta, né? Então são bem parecidos também dos nós, né? Mas a gente tem alguns específicos aqui, tá? Então a gente tem color ali, que é para a cor da aresta, né? Width, que é para a largura da aresta, o padrão é 1. Rail size, tá? Que é o tamanho da seta, né? O padrão também é 1. Rail width, que é a largura da seta. A gente tem LTY, que é o tipo de linha que pode ser 0 ou em branco, tá? 1 para uma linha sólida, 2 para tracejado, 3 para pontilhado, 4 para pontilhado, que é um pontilhado um pouquinho diferente, né? A gente tem o 5 que é um pontilhado longo, tá? E o 6 aqui, que é outro formato também que a gente pode definir para nossa linha, tá? A gente tem o label, né, que é o vetor de caracteres utilizado, né, para rotular as bordas, tá? A gente também pode mostrar o label das arestas, tá?
A gente tem também o Label Family, que é a família de fontes dos rótulos, né? Parecida com os dos nós. A gente tem também Label.font, Label.sex, que é o tamanho da fonte para as etiquetas de borda, né? A gente tem um aqui que a gente já utilizou em alguns vídeos, que é o Curved, tá? Que é a curva da aresta, tá? Então a gente pode definir uma curva aí para a nossa aresta, tá? E a gente tem outro aqui que é RailMod, tá? Que é o vetor que especifica se as arestas devem ter setas. Valores possíveis: 0 sem seta, 1 para trás, 2 para frente e 3 para ambos. Tranquilo? A gente tem outros parâmetros aqui que a gente pode utilizar também, tá? Que é o... a gente vai ver só os principais, né? Que é o margin, tá? São as margens de espaços vazios ao redor do gráfico, vetor de comprimento 4, tá? A gente tem o frame, tá? Que se true o gráfico será enquadrado. O main define um título para o gráfico e o sub define uma legenda para o gráfico, tá? Isso aqui são alguns dos parâmetros que a gente vai passar a utilizar para começar a fazer algumas modificações nos nossos grafos, tá? Não é gráficos, né? Nossos grafos, tá bem? Bom, esse vídeo, tá? Essa videoaula é só por aqui, é só para mostrar alguns parâmetros, embora a gente já tenha utilizado vários deles, né? Durante o curso até aqui, mas a partir deste momento a gente vai começar a utilizar com mais frequência, tranquilo? Então no próximo vídeo, na próxima aula, a gente já vai começar a fazer algumas plotagens e algumas modificações. Bom, então vou encerrar por aqui. Quem gostar aí dá like, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhem, convide os colegas e nos vemos na próxima aula. Valeu!